Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouco sobre a arte. A arte pode ser música, filme, teatro e outros tipos, como quadros, artes feitas por artistas plásticos. Mas por que eu quero falar um pouco desse assunto? Porque eu posso ver que a maior parte das músicas e dos filmes, eles passam para nós muitos assim modo de como nós podemos viver as nossas vidas através de alguns trechos que a gente pode se identificar. Às vezes até você não está consciente das coisas que você está fazendo, e através de uma visualização de uma cena de filme ou até mesmo de uma novela, de um trecho de uma música, você pode ter uma ideia assim de como é que está o seu comportamento. Eu posso descrever aqui um exemplo simples de um trecho da música de Raul Seixas, que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. As pessoas cantam, mas não sabem o real significado do que ele quer dizer. Eu, na minha experiência, das coisas que eu tenho passado, eu percebi que é uma coisa simples isso que ele quis dizer, uma metamorfose ambulante. É isso que ele prefere ser. Para ser mais claro na explicação, às vezes você tem uma opinião sobre algo, e essa opinião às vezes pode ter sido formada há muitos anos atrás, há muitos anos, e aí você tem aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Você acredita naquilo mais do que qualquer outra coisa. E de repente, alguém vem e lhe mostra que tudo aquilo que você acreditava estava errado. A sua consciência consegue absorver, consegue meditar, e você acaba concordando que aquela pessoa está correta e que tudo que você havia achado que era certo era errado. Mas aí é onde acontece algo assim, algo que não é estranho, algo simples, algo natural, que você não se conforma. É como se fosse um orgulho. Você prefere acreditar no erro do que dar o braço a torcer para aquela pessoa ou aquelas pessoas, de você
aceitar que estava no erro e você não consegue, você fica com orgulho e você continua vivendo no erro, acreditando na ideia errada. Então é isso que ele quer dizer, que ele prefere ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ele prefere mudar, ele prefere aceitar a verdade. Isso é uma metamorfose. Você é uma coisa e se transforma em outra. Você estava acreditando em um erro e acaba acreditando em uma verdade. Se nós pararmos para pensar, analisar essas situações, a gente pode ver que isso nos traz uma grande evolução. Algumas pessoas dizem que a música, os filmes, o teatro e qualquer outro tipo de arte só serve para a dominação da mente das pessoas. Eu também acreditava nisso, tanto é que eu cortei até de estar consumindo muito desses tipos de materiais. Mas esse trecho da música, ele mostrou para mim que eu não posso ser tão radical. Em tudo nós podemos tirar proveito. Nós vemos que nem tudo é mal nessa terra. Nem tudo pode ser tido como se fosse algo do mal. A exemplo do arroz. O arroz, ele é branco, alvo, mas ele é plantado na lama. O gás, que é um combustível, que por sinal ele é até caro, ele é tirado de dejetos, de algo que apodreceu e se transformou em uma coisa útil. É lógico que através de alguns processos de purificação, de outras coisas lá que eles fazem nas máquinas para transformar aquilo que não prestava em algo que presta, algo que vai ser muito utilizado. Eu dei um exemplo da música. Agora eu vou dar um exemplo de uma novela. A esses tempos, eu não estou assistindo porque a minha face já é outra. Mas antigamente, na minha infância, juventude, eu não tinha outras opções. Eu tinha que fazer aquilo, de que assistir aquilo, por quê? Porque eu morava em uma casa onde tinha muitas pessoas, então uma televisão vai ser utilizada para todo mundo. Então teria que colocar em um canal onde todo mundo pudesse assistir. Então eu tive que assistir muita novela. E teve uma delas que eu lembro até hoje e eu vou citar como um exemplo. Roque Santeiro. Como eu era praticamente um jovem, ou talvez até uma criança, eu não me lembro muito a data, mas essa novela é antiga. Eu lembro que a trama toda foi de um cara que roubou a cidade e forjou a própria morte e fugiu com muito dinheiro dessa cidade. E como ele forjou a própria morte,
a história que as pessoas contavam era que ladrões invadiram lá e ele tentou defender a cidade e mataram ele. Então essa história foi e colocaram ele como se fosse um santo, roque santeiro. Na verdade ele era um ladrão. E anos depois, quando ele estava já em idade mais avançada, não era tão velho, mas já era adulto, quando ele voltou para essa cidade, achando que ninguém iria reconhecê-lo pelo passar do tempo, então ele notou que ele era considerado como se fosse um santo nessa cidade. E o que isso quer dizer é que às vezes nós ouvimos histórias e acreditamos que aquilo é uma completa verdade e na verdade não é. A história real seria que ele era um ladrão e que roubou a cidade. Essa é a verdade. Mas a mentira que foi introduzida foi que ele tentou defender a cidade e os ladrões mataram ele e ele foi posto como se fosse um defensor e elegeram ele como se fosse um santo, sendo que ele não era. E o que é que isso quer dizer? É que às vezes nós temos que buscar coisas na fonte. Às vezes nós não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos, porque tem certas histórias aí que não dá para acreditar e nós acreditamos. Então, essa arte, ela mostra também como nós devemos pensar. Agora, imagine se aquelas pessoas na cidade viessem a saber a verdadeira história. Como seria um baque, aí seria uma mudança de paradigma. As pessoas iriam ficar assim tristes, decepcionadas com aquilo que elas acreditaram a vida toda. Então é sobre isso que eu quero passar para vocês, que não é que eu seja incrédulo, que eu não acredito nas coisas, mas eu procuro cada vez mais raciocinar e pensar, porque eu vejo muitas pessoas, o milagre aconteceu, como eu estava vendo na televisão, uma pessoa que se diz religiosa dizer que uma pessoa que morreu há anos atrás, aí ele citou o nome, que essa pessoa estava viva e tinha visitado a casa dele. Agora, muitas pessoas, elas acreditam nisso como se fosse uma verdade, mas só que ele usou uma metáfora para falar isso. Só que as pessoas, elas não entendem, vai dizer, não, que tal pessoa não morreu não, continua viva. Então nós temos que atentar muito para isto, para não cair em contos que não é verdade, de pessoas mal intencionadas, porque o domínio é assim que acontece. A pessoa te conta uma coisa e você acredita sem questionar. Isso já quer dizer que sua mente já está dominada. Então essa pessoa pode fazer o que quiser com sua vida, ela pode mandar o que for que você irá obedecer. Eu gostaria de agradecer a todos agora por dar essa atenção, pedir um like nesse vídeo e se inscrever também no canal, que seria bom. Muito obrigado e até o próximo vídeo.